O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem mencionado casos de deputados investigados em seus votos pela condenação de réus do 8 de janeiro. Para que o Moraes faz isso? Para manter na corte processos de pessoas que não têm direito a foro especial. Então, vou explicar de novo para quem não entendeu. Deputados federais, eles têm direito a foro privilegiado. Então, se tem algum processo contra eles, eles são julgados no Supremo Tribunal Federal. Aquele monte de invasores e gente que depredou patrimônio público no 8 de janeiro de 2023, aquele pessoal não foi eleito, aquele pessoal não tem foro privilegiado. Então, o Moraes cita os casos dos deputados para manter o resto sob um foro privilegiado, que é um puxadinho. No entanto, a Procuradoria-Geral da República pediu, entre maio e agosto de 2023, o arquivamento por falta de provas dos inquéritos abertos para investigar as condutas dos deputados, como André Fernandes, do PL, Clarissa Tércio, do PP, Silva Wainhampi, aquele sobrenome difícil de falar, do PL, e Cabo Gilberto Silva, do PL. Esses parlamentares foram citados por Moraes, relator dos processos, em seus votos. Então, eu vou repetir: a PGR pediu o arquivamento por falta de provas desses inquéritos. E aí o Moraes não dá muita bola e usa esse caso, esses inquéritos que estão diante dos quais há pedidos de arquivamento para manter todo o resto lá no STF. E as manifestações da PGR sobre o arquivamento dos casos de André, Clarissa e Silvia estão parados no gabinete do ministro do STF. Em relação ao cabo Gilberto, Moraes ordenou o arquivamento do inquérito. E procurado pela Folha de São Paulo, o gabinete do ministro não se manifestou. Um dos casos citados pelo jornal é o de Eric Prates Kobayashi. Moraes defendeu a condenação do réu e alegou ser evidente a existência de conexão entre as ações atribuídas a Eric, abro aspas, e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro na Suprema Corte, fecha aspas, que é como eles chamam o foro privilegiado. Quer dizer, está dizendo que, no caso desse Eric, tem alguma conexão com algum deputado, com gente que tem foro privilegiado. É evidente que existe alguma conexão. Só que quando você vai ver o caso dos deputados, tem pedido da PGR para que sejam arquivados. E aí o Moraes não responde, o gabinete dele não fala nada, e ele mantém tudo lá para ficar com o poder sobre todos esses inquéritos. E 30 pessoas já foram condenadas em ações do 8 de janeiro até o momento. As penas variam de 3 anos de prisão em regime aberto a 17 anos em regime inicial fechado. Greve, o título da nossa transmissão ao vivo de hoje, diante de tantas notícias, né, a gente já acabou destacando essa, né, que tem esse tempero, aí o Moraes com tanto protagonismo no debate público, e ficou a manobra de Moraes. Ele parece que faz todo tipo de puxadinho para poder ficar com o controle da situação. Mesmo, concordo em gênero, número e grau. É uma manobra. Eu ouvi muito, né, Felipe, nessa comemoração, entre aspas, né, do 8 de janeiro, essa rememoração do 8 de janeiro que aconteceu ontem, né? Gente falando, gente que inclusive está absolutamente alinhada com a tese de que tudo foi foi um golpe, uma tentativa de golpe, na verdade, tal. Gente cobrando. Cadê as cabeças deste negócio? Cadê as cabeças desse processo que tentou virar de ponta cabeça a institucionalidade brasileira? Até o momento, o que a gente tem, para além dos bagrinhos que foram pegos pela rede no próprio dia 8 ou no dia seguinte, é muito pouco. É pouquíssimo. Passou-se um ano depois do evento, né, do acontecimento, e as investigações estão progredindo num ritmo que deixa muitíssimo a desejar. Isso cria uma situação em que o STF se transforma numa corte para julgar centenas de pessoas comuns.
que não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, se não existe uma vinculação clara, e não existe uma vinculação clara, com qualquer um que tenha um foro privilegiado, que por lei tenha que ser julgado no STF. Então, o julgamento dessas pessoas lá, à medida em que passa o tempo e nada surge, e daí eu não estou dizendo que não existam essas conexões. O que eu estou dizendo é que a investigação está falhando em encontrar essas conexões. É isso. E é um problema quando você parte de uma tese pré-concebida Exato. para que a apuração busque legitimar aquela tese. Quer dizer, o correto é você fazer a apuração, é você ir encontrando os fatos e aí você vai montando aquela história de acordo com os elementos que vão sendo encontrados. Se você já tem um resultado na sua cabeça antes e você tenta, de todas as formas, legitimar aquela tese, muitas vezes a apuração não corresponde àquela tese. E aí você vai enrolando, você vai manobrando, você vai fazendo puxadinho e simplesmente a conta não fecha, né, Greg? Exatamente, Felipe, é isso. Fica essa sensação incômoda e muito ruim quando se trata do STF, de que tem uma conta de chegada que já foi feita. E daí, então, vamos encaixar as coisas aqui embaixo da nossa conclusão do jeito que for possível. Se não for possível, a gente encaixa do mesmo jeito. Né? Então, é muito ruim. É muito ruim. Ou as investigações progridem no sentido de revelar essas conexões, e eu, pessoalmente, acredito que existam. Mas não importa a minha crença pessoal. Assim como não deveria importar a crença pessoal de quem quer que seja. Já que estamos falando de um processo penal da maior gravidade, da maior importância e que deveria transcorrer segundo as regras esperadas. Eu não digo nada disso para absolver os aloprados que foram lá quebrar coisa. Pelo contrário, eu digo isso porque eu gostaria de ver todo mundo que participou dessa cadeia de ideação do negócio, de estímulo aos atos do dia 8, e que foi lá pôr a mão na massa. Eu gostaria de ver toda a cadeia responsabilizada. Certo? Claro. Mas é preciso que a investigação cumpra o seu papel. Não é isso que cobram do Estado de Direito quando se fala de Lava Jato, por exemplo. A investigação não foi capaz de provar. Só que, neste caso, está tudo virado de ponta cabeça. Porque gente que deveria estar sendo investigada na primeira instância, desde o começo está no STF. Sem poder contar com os benefícios, né, se é que podemos chamar assim, de uma progressão do processo delas dentro das nossas instâncias judiciais. Então é ruim, é muito ruim. O que não faltou foi prova do Petrolão, né? Obviamente, Grebe está se referindo aí ao discurso dos alvos da Força Tarefa Anticorrupção, que tentaram fingir que não havia provas. As provas elas estão sendo varridas para debaixo do tapete daquela maneira absolutamente descarada, como aconteceu com a decisão do Dias Toffoli de anular o acordo de leniência da Odebrecht, no âmbito do qual 77 executivos confessaram os crimes cometidos, num escândalo de suborno. Então você vai criando dúvidas, etc. Daqui a pouco você fala, não, está acima da dúvida razoável, né? A gente tem aquelas expressões para dizer, tem alguma coisa errada aqui, então vamos anular tudo. É possível que isso não tenha sido feito da maneira correta, então há elementos para que a gente possa concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que alguma coisa estava errada, não sabe bem o quê. E eles varrem tudo para debaixo do tapete. Agora, eles ficam com muito discurso, como a gente viu nesse primeiro aniversário do 8/1, com muita tentativa de se autoproclamar defensor da democracia, e cada vez fica mais claro que o STF faz isso para encobrir
os outros conchavos para encobrir a impunidade geral em relação aos acusados de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculato, e também pela vaidade dos ministros, que querem posar aí como os grandes agentes heróicos que estancaram essa sangria, né, que impediram que a democracia fosse derrubada, quando, na verdade, não houve um momento em que a democracia, pelo menos no seu arcabouço, né, porque na prática a gente sabe que ela não existe exatamente como deveria ser, não houve um momento em que esse arcabouço democrático esteve ameaçado no sentido de um golpe ser sustentável, porque o exército não se associou a esses invasores. Então não havia retaguarda armada, não havia tanque fumacento na rua, invadindo a Praça dos Três Poderes. Aquele ato do domingo 8 de janeiro foi um ato de final de uma revolta daqueles que não conseguiram o apoio da cúpula do Exército para legitimar um movimento golpista que já vinha de meses, como uma intervenção militar. Eles não conseguiram o apoio institucional. Aí, diante de toda a revolta, eles partiram para o quebra-quebra, partiram para a invasão. Então, assim, tem muito discurso para encobrir os outros abusos do Supremo Tribunal Federal, todo esse alinhamento com o governo Lula, tudo que eles fizeram para tirar o Lula da cadeia, para deixar as pessoas mais poderosas do Brasil impunes e para poder se gabar de que, no fundo, estão defendendo a democracia. Então, está deixando muito a desejar e está ficando cada vez mais claro, né? Essa tentativa de matar no peito, de chamar para si, de uma maneira forçada.